então abre a jaula aí, vamos começando o programa. É isso, como todo mundo já sabe. Mais uma vez, Corinthians não tem treinador. Thiago Nunes acabou, game over, passou, né? Até que durou muito pelo que estava fazendo. Então, muitos nomes sendo especulados, tal. O Corinthians joga amanhã contra o Fluminense. Não sei se o Andrés vai esperar o jogo de amanhã, se o Corinthians jogar bem, não sei se vai manter o Coelho de novo. Afinal, o Andrés sai em dezembro, falta aí pouco mais de 3 meses. Mas dá uma olhada nisso aqui, ô Sormani, Flavinho, Cassinô e Mano. Dia 24 de novembro do ano passado, eu entrevistei o Fábio Carille no Aqui com o Benja. Na semana que o Thiago Nunes tinha acabado de ser contratado. Eu fiz uma pergunta para o Carille, isso em novembro. Vejam a resposta do Fábio Carille, dá uma olhada aí. O Thiago Nunes, que você já enfrentou, é um cara que você acha diferente hoje no futebol brasileiro? Que ficou ali no Atlético, o Atlético tem isso, né? O Atlético Paranaense tem essa questão de jogadores de velocidade, que jogadores que chegam para jogar da forma dele no meu modo de ver, tá? Se ele fizer com esse elenco, para mim vai ser uma surpresa e também um aprendizado, mas precisa mudar o elenco para jogar como o Atlético jogou. Não sei se ele vai implantar isso no Corinthians, muitas vezes o cara chega no Corinthians e vê de uma outra forma. Vai precisar mudar o elenco no meu modo de ver para jogar como ele gosta de jogar, como ele jogou no Atlético. Para mim tem que mudar bastante. O que precisa mudar? Uma mudança de características, mudança de ideias, mudança de ter um elenco mais equilibrado na questão de características e de funções dentro de campo. Bom, o Fábio Sormani, Mano, Cassino, Flavinho, Sormani, isso aí foi em novembro do ano passado, quando o Thiago Nunes tinha acabado de ser contratado, ele não assumiu, né? Ele só ia assumir o Corinthians em janeiro. E o Carille, em nenhum momento, ele não acreditava no trabalho do Thiago Nunes. O que ele falou foi o seguinte: eu não acredito que ele vá conseguir fazer o Corinthians jogar do jeito que ele gosta, como ele jogava no Atlético, porque ele não tem as peças para fazer igual. E o Carille até fala, se ele conseguir, vai ser um aprendizado até para mim. Então eu pergunto a vocês, começando por você, Sormani. O Thiago Nunes não deu certo por causa do elenco, que ele não tinha as peças para fazer jogar como ele queria. O problema foi ele, porque eu ouvi uma versão também que muitos jogadores não gostavam do trabalho dele não, viu, Sormani? Muitos jogadores, ouvi de muita gente lá dentro que não tinha muita simpatia pelo trabalho dele não. Ou foi um pouco de cada? Eu acho que tem um pouco de cada, Benja. Eu acho que, primeiro, que aquilo que o Carille falou é verdade. O elenco do Corinthians não tem a característica, jogadores com a característica de jogo para um jogo semelhante àquele que ele implantou no Atlético Paranaense. Não tem. Eu estava até ontem mesmo, eu participando do debate final, eu listei aqui, gente, os jogadores de beirada do Corinthians não são jogadores com aquela característica. O próprio Rony não joga no Palmeiras o que ele jogava no Atlético, né? O Corinthians não tem unicão. Então, dificultou demais pro Thiago Nunes implantar no Corinthians aquilo que ele queria. Agora, eu acho um erro o técnico ficar refém de um esquema só, porque senão fica muito previsível e fica fácil você jogar contra ele. Você nem precisa perder seu tempo indo pesquisar como é que você vai enfrentar o adversário, sendo que ele joga com um sistema de jogo apenas. Eu acho que o técnico tem que ter uma variação de jogo, entendeu? Ele tem que ser criativo para fazer o time jogar de diversas maneiras, até porque não existe um jeito apenas de jogar futebol, existem vários jeitos de se jogar futebol. E eu tenho sempre dito isso aqui: o futebol cresceu taticamente brutalmente, né? Olha, nas últimas 2 décadas o futebol cresceu demais, né? A ponto de eu afirmar e torno a dizer, hoje o futebol é mais tático do que o basquete e sempre foi mais tático do que o futebol. O futebol está muito tático. E se o técnico não tiver um repertório para fazer seu time desempenhar em campo, vai ser difícil ele obter sucesso. Então, se o Thiago Nunes ficou refém de um sistema só de jogo,
Então, quem for contratar o Thiago Nunes daqui para frente tem que ver isso aí. Assim, escuta, nós temos jogadores como o Atlético Paranaense tinha? Não tem. Então, o Thiago Nunes está fora. Temos. Então, o Thiago Nunes pode ser o nosso futuro treinador. Mas é legal você contratar um técnico que só tem uma maneira de jogar? Não, eu não acho. Volto a dizer, fica previsível demais. Facilita demais o trabalho do treinador. É o que muita gente dizia do Jorge Jesus, né? Quero ver o segundo ano. Porque no primeiro ano foi uma surpresa para todo mundo. No segundo ano seria diferente. E o próprio Jesus, participando do Jogo Sagrado aqui nos canais Fox Sports, ele falou assim, ó, se engana quem acha que eu vou jogar igual ano passado. Se engana. O que eu vou fazer no Flamengo esse ano vai ser completamente diferente do que eu fiz no ano passado. E o Domi, que está no Flamengo agora, também faz o Flamengo jogar de uma maneira diferente do que o Flamengo jogava no ano passado. Está mudando o sistema do Flamengo, o jeito que ele vê. Então o técnico não pode ficar, volto a dizer, refém de um sistema só. Se ele caiu no Corinthians por causa disso, eu acho que ele tem vida curta no futebol. Vai desaparecer rapidamente, como outros treinadores que apareceram, como o Jair Ventura, por exemplo, que agora, depois de quase 2 anos sem trabalhar, está no esporte. Então eu acho que se for esse um dos problemas, e eu não sei dizer se é isso mesmo, porque tem gente que fala muito da questão de ambiente, vestiário. O próprio Corinthians emitiu uma nota dizendo que, ou não sei se é a nota do Corinthians, se foi alguém que falou, eu não me lembro se na nota do Corinthians tem isso, dizendo que ele perdeu o vestiário e por isso não havia mais sentido em continuar com o treinador. Mas aí falta convicção, porque em 2011 o Tite tinha perdido o vestiário. Tanto é que uma das histórias que se conta naquela época é que o André Sanches entrou no vestiário do Pacaembu chutando portas e cadeiras, dizendo o seguinte, o técnico é esse. O técnico é esse. E falou para as grandes estrelas do Corinthians, entre elas o Ronaldo e o Roberto Carlos. Se vocês não quiserem ficar aqui, se mandem, porque o técnico é ele. Ou seja, havia uma convicção. Perdeu o vestiário? O problema não é dele. O problema é de vocês que não querem o cara. Então, veja só, a diferença que existe nessas questões. O Thiago Nunes não é mandado embora porque perdeu o vestiário. O Thiago Nunes é mandado embora porque o presidente do Corinthians, o André Sanches, não confiava mais no trabalho dele. Então, quer dizer, aquela história de 2011, a gente vai estar vendo que com o passar do tempo, é uma ficção. É uma ficção. É um caso isolado e nessa mesma história tem muitos equívocos que a imprensa se encarregou de perpetuar. A imprensa se encarregou de perpetuar. O próprio Mano lembrou aí. Passa recibo mais uma vez. Pede para o Corinthians demite técnico. Na gestão do Andrés foram Palmeiras. Osmar Loss, depois veio Jair Ventura, Coelho, agora Carille, né? Teve o Carille também, né? Carille, Osmar Loss, Coelho, Thiago Nunes e agora volta o Coelho. São 5 treinadores. Então, para vocês verem como é balela, como é papo furado. Não, teve o Jair Ventura antes. Então, eu falei. Falou. Vamos tentar lembrar. Carille, Jair, Osmar Loss, agora o Thiago Nunes e agora o Diego Coelho, que pode ficar até o final. São 5 treinadores, se eu não estou errado. Me ajudem aí se eu estiver errado. Então, quer dizer, é mais uma história, mais um papo furado da imprensa. A imprensa adora criar mitos. E um mito que foi criado pela imprensa é exatamente esse, de que o André Sanches não demite treinador. É mentira. Ele demite treinador do mesmo jeito que todo mundo demite. Ele não é ponto fora da curva. O ponto fora da curva foi o Tite. Só. E mais nada. Mas voltando à sua questão, minha gente, desculpa me alongar tanto assim, mas é saboroso, sempre é saboroso falar do Corinthians. Acho que são várias causas que demitiram o Carille, né? O fato dele ser refém de um sistema de jogo, o fato dele ter perdido o vestiário, o fato de o time ser ruim, que respinga nele também, o fato da administração do Corinthians ser calamitosa, respinga também no treinador, porque é mais fácil mandar o treinador embora. Então, dizer que foi por causa de um motivo, eu não acho. Volto a dizer, problemas com o Carille, ok. Thiago Nunes, ok, foi mal. Os jogadores, perdeu o controle, também, 2. O elenco é fraco. Até o meio-campo, esse elenco do Corinthians
ele é interessante. Do meio campo à frente, ele é muito ruim. Muito ruim. Não tem nenhum franchise player no Corinthians. Não tem. O Santos tem 3. Sanches, Marinho e Soteldo. O Corinthians não tem nenhum. Então, o técnico que foi mal, perdeu o vestiário, elenco fraco, administração mal feita. Então, tudo isso aí acaba respingando numa campanha ruim, acaba desembocando, numa campanha ruim e acaba sobrando para o treinador, porque é muito mais fácil você mandar embora o treinador do que o presidente pedir demissão no restante do mandato dele ou demitir um time inteiro. Daqui a pouco nós vamos discutir os prováveis treinadores. Mas, meu pequeno menino, o que o Carille falou em novembro lá no Aqui com o Benja, ele acertou na mosca. Né? Aí o Sormani falou, mas se ele só tem um estilo de jogo, o Thiago Nunes, mas quando foi contratado, eu ouvi todo mundo falar que o Corinthians contratou o Thiago Nunes, que precisava mudar o estilo de jogo do time. Então contrataram ele para jogar igual jogava o Atlético Paranaense do ano passado. Aí o Carille pegou e falou, com esse elenco que tá, não vai fazer o que fazia lá. Dito e feito. Quando o Ralf foi mandado embora, né? O principal foi o Ralf e o Jadson, mas quem mais causou revolta no elenco foi o Ralf. O elenco, na época, e a gente falava isso, né, mamãe? O elenco tinha odiado a forma como o Ralf foi dispensado. Aí os caras falam assim, mas o Ralf, qual clube grande quis o Ralf? Não interessa qual clube grande quis o Ralf. No Corinthians, o Ralf é um jogador extremamente respeitado e, na minha opinião, era importante. E de lá em diante, aí foi a cartilha, lembra? Cartilha, Ralf, estilo de jogo. E eu vi aí jogadores aí não gostavam da forma de trabalho do Thiago Nunes, não, mano. Então acho que foi um pouco de cada. Ele não tinha as peças para fazer o Atlético jogar. E a forma, muita gente lá dentro chamava ele até falava que ele era um cara extremamente arrogante. Né? Isso eu já não sei. Comigo nunca foi. Mas estou falando que lá dentro, mano. Benja, é que nós não temos o contato diário com ele, né? Ele, quando participou conosco aí também de programas, já participei, inclusive, lá o Jogo Sagrado, ele já participou, acho que aqui do rádio com a gente também. Ele foi um cara extremamente simpático, mas o dia a dia fala mais do que uma participação dentro de um programa, né? Então o negócio é o seguinte, eu concordo primeiro com o Sormani. O grande treinador, Benja, ele precisa ser versátil. Ele tem que trabalhar com o que ele tem. É igual o grande cozinheiro. O grande cozinheiro, Benja, não é o cara que só sabe fazer um risoto, uma macarronada. Entendeu? Ele precisa ter uma versatilidade. Ele precisa usar os ingredientes que ele tem para conseguir ser um bom profissional. Mas eu sou especialista em risoto. Então você não é cozinheiro, você é risoteiro. Entendeu? Então é uma situação diferente. O grande treinador ele precisa ter essa versatilidade para poder trabalhar com o que ele tem nas mãos. Porque não é sempre que ele vai conseguir chegar num time e montar o elenco que ele quer. Muitas vezes ele é contratado e tem que usufruir de um elenco que já existe. E é o que vai acontecer com o próximo técnico do Corinthians. Então, nesse ponto, eu concordo com o Sormani. A segunda parte, concordo contigo também, Benja. Porque o grande treinador não é só aquele cara que sabe muito de tática. Não é só aquele cara que sabe muito de treino. É aquele cara que sabe lidar com o elenco. É aquele cara que sabe lidar com uma gestão de pessoas. Então isso pesa e pesa muito a favor de um treinador. O grande exemplo é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ele pegou um Flamengo desacreditado, que o Abel tinha deixado ali com um ponto de interrogação enorme. Todo mundo sabia a capacidade que o elenco do Flamengo tinha, porém o treinador anterior não estava sabendo extrair o máximo de cada atleta. E quando chega lá o Jorge Jesus, com pouco tempo de trabalho ele já mostra uma evolução do time, que aí torna-se gradual e aí o Flamengo conquista o que conquistou. No São Paulo e no Santos, o ano passado também foi um grande exemplo. Ele pegou um elenco limitado que muita gente até colocava o Santos numa questão de dúvida. Olha, o Santos vai brigar lá embaixo, na parte de baixo da tabela. Se Deus quiser, não cai. Tinha gente que estava pessimista a esse ponto. O Santos termina o Campeonato Brasileiro como segundo colocado. Então isso é mérito do treinador. Saber usar as peças que ele tem dentro de um time que pode ter suas limitações. Mas mesmo assim ele trabalhou e colocou o time numa situação de conforto. O Thiago Nunes, Benja, quando ele chegou no Corinthians, a primeira coisa que ele fez, o desligamento do Ralf e do Jadson. Ele tem o direito de fazer? Sim, mas eu acho que existem formas e formas de você desligar dois jogadores tão importantes e emblemáticos como eram os dois. Primeiro, o Ralf é um cara que tinha 8 títulos com a camisa do Corinthians. O Jadson ganhou 5. São jogadores que poderiam não estar no auge,
Mas, cara, tem uma representatividade enorme, não só dentro de campo, como fora dele também. Então, faltou um pouco mais de bom senso. Pô, os caras chegaram, Benja, para se apresentar lá, ó, vocês não precisam se apresentar não, vocês não vão ser utilizados. Ah, dá licença, isso daí é queimar um ativo do clube. É não saber lidar com a imagem de um ídolo. Ah, vai viajar para a Florida Cup, você não vai utilizar, os caras leva, valoriza. Até inclusive para colocar os caras aí numa condição de conforto para poder negociar com outro clube. É aquela situação, Benja, que o cara pode não estar sendo utilizado, mas se você trata o cara da forma como o Corinthians tratou, que clube que vai se interessar em fazer uma proposta por ambos? E sem contar o desrespeito a dois caras que vestiram a camisa do Corinthians e ganharam o que ganharam. A diretoria do Corinthians foi muito mal e o Thiago Nunes pior ainda. Pior ainda. Aí outra coisa, Benja, que para quem acha que não tem nada a ver. Cartilha. Ó, vocês que quiserem levantar aqui para poder ir embora antes de terminar o almoço, tem que pedir autorização para o Cássio. Imagina o Fagner lendo uma cartilha dessa. Imagina o Gil lendo uma cartilha dessa. Vocês estão de brincadeira, né, gente? Vocês estão de brincadeira. Nenhum jogador de time grande, Benjamin, gosta desse tipo de tratamento, ainda mais de um treinador que chega menor do que o grupo. O Thiago Nunes, tudo bem, ele fez sucesso no Atlético Paranaense, ganhou a Copa Sul-Americana, ok, mas era o treinador do Atlético Paranaense. Dentro do Corinthians, Benja, ele não tinha o peso, por exemplo, que teria o Mano Menezes, que teria o Tite. Então, quando chega um cara de um clube, com todo respeito ao Atlético, mas que está em ascensão e chega para ser comandante do Corinthians, o cara é aquele negócio, Benja, precisa saber chegar para ser chegado. No mundo do futebol isso aí pesa e pesa demais. Ele precisa ganhar o elenco na ideia. É aquele negócio que a gente estava falando aqui a respeito de gerir pessoas. Você precisa saber lidar com todos esses egos. Clube grande, Benja, ainda mais hoje, que todo mundo trata jogadores aí como se fossem reis. Qualquer cara aí, um pé de rato hoje aí tem um staff de 30 pessoas para responder por ele. Então esses caras aí, eles se acham pra caramba. Se chega um treinador aí batendo de frente com esses caras e esse treinador não tem tanto nome, os caras engolem ele. E aí no tratamento, Benja, dá pra ver nitidamente que o tratamento entre ambos era muito frio. Era muito frio, não era um relacionamento que tinha uma contrapartida. Era aquele negócio aí, beleza, você manda, eu obedeço aqui, mas se precisa fazer um pouco mais, eu não faço. Jogador de futebol também é assim, cara, também é assim. Então o próximo técnico do Corinthians, aí o Coelho, a gente pega ele como exemplo, Benja. Quando ele pega o trabalho do Carille ano passado, mesmo com todas as limitações que o Corinthians tinha, inclusive o time desse ano é melhor que o do ano passado. O Corinthians teve acréscimo de Luan, Cantígio, Otero, Jô, enfim, o time é melhor. O time é melhor. Então, Benja, quando chega, por exemplo, aí o Coelho, a troca de postura e de personalidade do time também muda. O Coelho, que é um cara ali do dia a dia, que já lidava com os jogadores, os caras corriam por ele, tanto que o Corinthians pegou uma vaga de pré-Libertadores. Então é uma situação, Benja, que o treinador, o cara que é inteligente mesmo, ele precisa saber muito de tática, ele precisa saber muito de treinamentos, mas ele precisa também saber gerir pessoas. Um clube de futebol está lidando com 30, 40 jogadores que um tem um ego maior que o outro. Ninguém quer sair do time, ninguém gosta de tomar bronca. Então o grande treinador precisa saber lidar com essas situações também. E o Thiago Nunes não soube.